Que a paz, a graça, o amor, a fidelidade do nosso Deus esteja sobre você neste último dia, meu querido e amado irmão. Hoje estamos no nosso 7º dia de consagração, de propósito, de busca, de oração, pela rendição, pela transformação e pela salvação de 14 almas preciosas para o nosso Deus. Foram 7 dias maravilhosos, onde Deus esteve marcando a nossa existência, marcando as nossas vidas e nos impulsionando a viver um tempo de muita comunhão com a sua presença. Você foi desafiado nesses dias a viver uma vida mais íntima com o Criador, com o Redentor, com o nosso Salvador. E a partir da sua intimidade com Ele, muitas portas se abrirão. Portas de transformações, portas de salvação, portas de libertações vão se abrir por meio da minha vida e da sua vida nesse período de busca. E nós temos um alvo, nós temos um objetivo, temos um ideal para esses 7 dias. Diante do Senhor foi colocado 14 vidas, pessoas que são preciosas, pessoas que carregam a promessa de salvação e de vida eterna. São cônjuges de nossos irmãos que foram prometidos pelo próprio Senhor, que os salvaria, que os libertaria e que os transformaria pelo poderoso nome de Jesus. E nesse 7º dia, nós meditaremos em um texto poderoso, um texto que marca e que muda a nossa história, muda a história de pessoas que são convocadas, chamadas por Deus para o serviço do seu reino. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 16, que diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens e alforrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comido da sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Que palavra poderosa! O que podemos perceber nessa passagem é que existiam memórias naquele jovem que o marcaram no momento mais decisivo da sua vida. Memórias essas que mudaram o curso e o rumo da situação que aquele jovem estava vivendo. Então as memórias, elas são importantes, elas são poderosas, e esse período em que você está marcando a sua vida na presença de Deus no lugar secreto, está formando memórias em você, está gerando memórias, e que essas memórias, elas marcarão em toda e qualquer circunstância da sua vida, memórias que monitorarão e conduzirão você para um percurso que sempre o levará de volta para o Pai. O Pai tem essa projeção em seu coração de nos estar sempre preparado e nos preparando para que no momento exato que estivermos nos distanciando dele e da sua vontade, ele possa nos atrair de volta por meio das memórias. Esse jovem tinha perdido tudo, tinha perdido dinheiro, tinha perdido amigos, tinha perdido a sua estrutura emocional, mas tinha lhe restado as memórias, e as memórias o trouxe de volta à presença do Pai. As memórias que o marcou, que o levou a viver uma vida íntima e profunda com o Pai, o trouxe de volta para o Pai. Então as memórias, elas são poderosas em momentos de necessidade, em momentos que eu preciso dar um rumo para a minha vida. Por isso, é importante que você reflita sempre no lugar secreto. Permita com que você gere momentos de comunhão, de intimidade com Deus, que marque a sua vida, que marque os seus pensamentos, que marque o seu coração. Existem coisas que podem mudar o rumo da sua existência, e existem coisas também que podem travar a sua existência. Por isso, precisamos mais do que nunca estarmos focados naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. Deus está nos conduzindo pelo caminho da sua vontade. Talvez você não tenha parado e analisado isso, mas nesses 7 dias nós somos levados por um caminho chamado a vontade de Deus.
A vontade de Deus, e essa vontade é poderosa, essa vontade é maravilhosa. Ela consegue nos nortear e nos levar de volta para os braços do Pai. Amém? Então a memória provoca o arrependimento, a memória provoca a restituição. Você só voltará ao lugar prazeroso assim que você precisa permanecer. Permaneça, meu querido irmão, no lugar secreto, no lugar da comunhão, até que suas memórias comecem a ser formadas, até que suas memórias comecem a ser formatadas em você. Não saia desse lugar. Permita que o Espírito Santo fale com você e conduza você a uma experiência ou a experiências incomuns que marquem a sua vida. E por quanto tempo eu preciso ficar no lugar secreto diariamente? O tempo necessário. Nesse primeiro momento, nós marcamos um período de 1 hora para cada irmão. Mas você vai ficar o tempo necessário que você vai sentir suas memórias sendo formadas, marcadas, experiências começarem a surgir, que marquem a sua vida, marquem a sua trajetória, no nome de Jesus. Então, permaneça o tempo suficiente para que a esperança renasça em você. Lá no livro de Salmos 119, versículo 81, vai dizer: desfaleço-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Que poderoso! Permaneça o tempo suficiente para que você se quebrante. Lá no Salmo 34, 18 vai dizer: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Permaneça o tempo suficiente para que recapture a sua motivação. Lá em Filipenses 4, versículo 13, vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então são memórias que podem marcar a sua vida e fortalecer a sua fé, definir a sua estrutura espiritual em Deus, que vai levar você a viver motivações e experiências sobrenaturais. Permaneça o tempo suficiente para que você seja transformado. Mateus capítulo 17, versículo 12 vai dizer: e foi transfigurado diante dele, e o seu rosto resplandecia como um sol. Que experiência poderosa Pedro, Tiago e João viveram naquele monte da transfiguração. Aquela experiência marcou a vida deles para sempre, irmãos. Então vai ter experiências dentro do lugar secreto que vai marcar a sua vida. Acredite, o lugar secreto é o local onde Deus se manifesta, é o local onde os milagres acontecem. No nome de Jesus. Então permaneça o tempo suficiente para que se torne forte. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então a importância de permanecermos. Permaneça o tempo suficiente para receber o seu plano completo de como atingir o seu alvo. Lá no livro de Provérbios 28, 13 vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que os confesse e deixa, alcançará misericórdia. Permaneça o tempo suficiente para que a confusão seja esclarecida. 1 Coríntios 14, 33 vai dizer: porque Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Então a importância de permanecermos no lugar secreto, de focarmos em Deus, de permitirmos com que a sua vontade seja firmada em nossos corações e não permitir com que nada nos roube do propósito da sua vontade. A vontade de Deus é absoluta e eu preciso compreender isso no nome santo de Jesus. Então seja firme, seja fiel, permaneça no lugar secreto o bastante, até que você possa ter momentos inesquecíveis com Deus. Lembre-se de Jacó. Ele permaneceu no local secreto até que a sua vida foi transformada, até que seu nome foi trocado e até que a bênção do Senhor foi estabelecida na sua vida. A experiência de Jacó é um exemplo claro da importância e do tempo indeterminado que podemos viver no lugar secreto. Conforme a sua sede for aumentando por Deus, conforme a sua paixão pelo Espírito Santo for aumentando, você vai perceber a necessidade de passar mais tempo com Ele, no nome de Jesus. Que este dia seja um dia onde o grande favor do Senhor recaia sobre sua vida e você possa desfrutar de um tempo de muita abundância na presença de Deus, no nome de Jesus. Pai,
Oramos ao Senhor neste momento, Espírito Santo, e pedimos que no nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê capacidade de buscá-lo, Senhor, de mantermos a nossa fidelidade do lugar da comunhão, da intimidade, até que as nossas vidas sejam completamente impactadas pela Tua glória, Senhor. Eu oro pela vida deste irmão, eu oro pela vida desta irmã, eu coloco a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Eu repreendo todo o ataque maligno para poder esfriá-lo, para poder apagá-lo, para poder roubá-lo da Tua vontade, Senhor. Todo desânimo seja agora neutralizado e que a Tua bênção seja estabelecida sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Um excelente dia no nome de Jesus.